A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus, prestar culto a Ele, né? Porque Ele merece a nossa adoração, né? Merece a nossa entrega, o nosso cansaço por servir, por estar servindo a Ele, né? Esse final de semana mesmo foi um final de semana puxado para a gente, né? Chega domingo à noite, já está aqui, já que não... Mas é para a glória dEle, né? É para que Ele seja exaltado, né? E glorificado, meus irmãos. Eu queria pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Amém? Neemias capítulo 8, no versículo 10, diz o seguinte: disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, fazer Deus feliz nos torna forte. Isso é o motivo da nossa alegria, é a alegria de Deus. Então eu queria falar sobre que a alegria de Deus é o objetivo da nossa alegria. O meu objetivo é fazer Deus feliz com a minha vida. Por quê? Porque grandes coisas Ele tem feito por nós. A Bíblia diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então a alegria do Senhor é a nossa alegria. Então a alegria do nosso Deus deve ser o primeiro propósito da nossa vida. Deve ser o primeiro objetivo nosso, porque quando alegramos o nosso Deus, nós nos tornamos mais fortes. Quando nós fazemos Deus feliz, nós nos tornamos fortes. Então o importante, queridos irmãos, é descobrir como fazer isso. Como eu faço para fazer Deus feliz? O que eu devo fazer para fazer Deus feliz? Na Bíblia nós encontramos muitos exemplos de pessoas, meus irmãos, que adoraram a Deus e o deixaram alegre por sua obediência e caráter. A obediência e o caráter de algumas pessoas na Bíblia deixaram Deus feliz. Então eu quero dizer que um exemplo bem claro nós encontramos na vida de Noé. Noé era um homem que a sua vida deixava Deus feliz. O mundo estava o quê? Corrompido. O mundo estava perdido e cada um vivia buscando o seu próprio prazer, a sua própria alegria, né? Então a corrupção, meus irmãos, levou o homem a se afastar de Deus, a viver distante de Deus. Os seus deleites levou o homem a viver distante de Deus. Mas no meio de tanta maldade entre o povo, no meio de um povo corrompido, Deus ele encontra alguém que o deixou feliz, né? Então Gênesis 6:19 diz que Deus ia destruir a terra completamente,
Mas ele poupou a vida de Noé, por quê? Porque ele achou graça na vida de Noé. Então, ele se alegrou com Noé, com os atos de Noé, atos de justiça, atos de sinceridade, de amor a ele, né? Então, a integridade de caráter de Noé, meus irmãos, agradou a Deus através da sua vida, né? E nós podemos o quê? Quando eu leio a vida dos profetas, dos homens de Deus, eu procuro me espelhar, porque o meu objetivo é fazer Deus feliz também. A minha alegria é essa. Então, Noé teve o quê? Alguns atos de adoração, né? E, queridos irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre alguns atos de adoração de Noé, que Noé teve, e que agradou a Deus, que nós podemos fazer também. Um ato de Noé que agradou a Deus, e que nós podemos fazer também, Noé amou a Deus acima de qualquer coisa. Deus era o ser mais importante para Noé, mais importante que a sua família, mais importante que os seus amigos, mais importante o seu bem-estar. Enquanto o homem, nos dias de Noé, aqueles irmãos, amava as coisas do mundo, amava os prazeres do mundo, Noé amava a Deus, como diz Gênesis 6:9. O que mais pode alegrar a Deus, meus irmãos, é um relacionamento sincero com Ele e um companheirismo fiel para com Ele. Quando nós acordamos de manhã dizendo: Senhor, me toma nesse dia, anda do meu lado, Senhor, o meu prazer vai ser estar do seu lado. Isso nós alegramos a Deus quando a gente diz isso, porque Deus se alegra em querer ser nosso companheiro. Então, meus queridos irmãos, fomos criados para sermos o quê? Amados por Ele, e Ele deseja que também o amemos. Então, quando nós demonstramos esse amor a Deus, né? Com o nosso que nós demonstramos que amamos Ele acima de qualquer coisa, como Noé fez. Noé foi um homem que amou a Deus acima de todas as coisas. Então, meus queridos irmãos, se vamos amar a Deus, então é preciso se relacionar com Ele, porque nós só conseguimos amar a Deus se nós o conhecemos verdadeiramente. Então assim teremos o quê? Um relacionamento íntimo com Ele. Então eu quero te dizer nessa noite: ame a Deus acima de todas as coisas. Quando nós, em detrimento de alguém ou de alguma coisa, nós deixamos Deus de lado, nós entristecemos o coração de Deus. Deus é a prioridade na nossa vida. Então, amar a Deus sobre todas as coisas deve ser, queridos irmãos, o nosso principal objetivo. Não deixe de amar a Deus em detrimento de ninguém, nem do seu filho, nem do seu marido, nem da sua esposa, nem do seu trabalho, nem do seu dinheiro, nem da sua mãe, nem de ninguém, porque por isso Jesus disse que amar a Deus sobre todas as coisas. É uma ordem, é o primeiro mandamento, né? E o segundo é, Jesus diz: ama o seu próximo como a ti mesmo. Mas em primeiro lugar, Jesus disse que ame a Deus sobre todas as coisas. E Noé fez isso. Noé amou. Então Jesus colocou o amor a Deus como o primeiro, o maior mandamento. O primeiro é o maior. Ame a Deus sobre todas as coisas. Então, queridos irmãos, esse é o primeiro. Em segundo lugar, Deus se alegra quando confiamos nele completamente. Se Deus me der uma ordem absurda, eu cumpro. Mandar Noé construir uma arca em uma época daquela era uma ordem absurda. Não existia chuva, não existia uma gota de chuva. As plantas, elas eram regadas pelo orvalho. Era o orvalho que molhava as plantas. Então, queridos irmãos, Noé alegrou a Deus
e confiando plenamente em Deus. Ele confiou cegamente, mesmo não fazendo sentido o que Deus havia mandado ele fazer, porque não havia sentido. Observe Hebreus 11:7 diz: pela fé, Noé, divinamente advertido das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família construiu a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Observe que o texto diz: divinamente advertido de coisas que ainda não se viam. Chuva não existia, mas ele sabia que era Deus que estava mandando. Ele tinha consciência. Então a chuva era algo desconhecido da terra, né? Então, na ordem de Deus haviam algumas dificuldades que poderiam trazer dúvidas a Noé, se a gente observar bem, né? A primeira, Noé nunca tinha visto chuva, e de repente Deus olha: constrói uma arca para mim, que vai chover, e a terra vai ser completamente inundada. Aí, meu irmão, Noé deve ter dito: Senhor, eu devo estar ficando maluco, eu estou ouvindo coisa impossível de acontecer. Mas Noé confiou, né? Então Deus se alegra quando nós confiamos nele completamente. Observe Abraão. Abraão confiou em Deus completamente. Deus fala a ele assim: olha, pega o seu filho, leva e sacrifica lá no monte. Ele pega o filho e leva para sacrificar. Ele confiou em Deus o que? Completamente, incondicionalmente. E é dessa forma que Deus quer que eu e você confie nele. É assim que Deus quer, é assim que Deus deseja. Então, segundo, ele construiu o quê? Um grande barco em terra seca. Imagine, eu fico pensando naquele povo ali, aquele povo, naquela cidade, vendo Noé construindo um barco, em um local que não tinha chuva. Eu acho que a menor palavra que davam para ele é maluco. Esse cara é um louco, né? Terceiro, como trazer? Aí ele pensou, deve ter pensado: Senhor, como é que eu vou trazer tanto animal para dentro da arca? Como é que eu vou conduzir esses animais? Mas Deus disse que iria trazer. Quarto, como vencer os familiares, convencer os familiares a segui-lo? Sabe por quê? Porque eu acredito, meus irmãos, que até os filhos dele devem ter dito: meu pai, o senhor está ficando maluco. Eu não vou entrar nessa barca com o senhor, não. No princípio, logo, depois a gente sabe que os filhos dele, né, juntaram-se com ele, mas logo a princípio, irmão, mas Noé, ele não questionou Deus, apenas confiou nele e enfrentou as dificuldades que aquela ordem de Deus trazia para ele, e isso certamente alegrou o coração de Deus. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: quando você, meu irmão, minha irmã, você obedece essa palavra, você alegra o coração do nosso Deus. Precisamos obedecer para que Deus fique alegre. Mas eu quero te dizer dar uma outra notícia: quando nós desobedecemos essa palavra, nós também entristecemos o coração do nosso Deus. E a decisão é nossa. O que é que eu vou fazer? Eu vou alegrar ou eu vou entristecer o coração de Deus? Então, meus queridos irmãos, não foram alguns dias ou meses para construir a arca, não. Foram 120 anos, sem sinal de chuva, talvez criticado em todos os momentos. Não existia esses 120 anos, não é para dizer assim: olha, chuviscou, para as pessoas terem uma ideia que vai chover. Não, foi sem chuva, foi sol de dia e o tempo bom à noite. Mas Deus tinha falado para ele, ele confiou em Deus. Então quer dizer, mas Noé o que? Seguiu confiando em Deus. Abraão subiu aquele monte confiando em Deus. E nós até que ponto temos confiado em Deus? Até que ponto você tem confiado no Senhor? Deus deu uma ordem e é para nós cumprirmos. Quando Deus dá uma ordem, é para ser cumprida. Então, queridos irmãos, sem fé
é impossível agradar a Deus. Hebreus fala isso. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E Abraão, ele confiou, Noé confiou. Terceiro, Deus se alegra quando obedecemos incondicionalmente. Fazemos qualquer coisa. Porque segundo, eu disse que Deus se alegra, meus irmãos, né? Deus se alegra quando confiamos completamente. Mas agora eu quero dizer que Deus se alegra quando nós obedecemos incondicionalmente. Não existe condição para obedecer Deus. Pode ser a maior coisa que o meu entendimento seja a maior loucura, mas eu vou e faço, né? Eu quero dizer que Noé recebeu instruções detalhadas de Deus a respeito da construção da arca. Deus deu milímetro por detalhe, detalhe por detalhe, tudo como deveria ser feito. Não podia ser qualquer barco, não podia ser feito de qualquer jeito, tinha de ser conforme o modelo que Deus determinou, porque Deus, meus irmãos, quando Ele manda, né? Deus é arquiteto também, Deus é tudo, né? Deus é pedreiro, Deus é mestre de obra, né? Mas com o Bonfim, Deus não mexe melhor do que o Bonfim, viu? Bonfim é até um bom mestre, mas Deus é melhor do que ele. Deus é engenheiro, é médico, né? Deus é tudo, meus irmãos, e tudo da melhor qualidade possível que nós possamos imaginar. Então Deus deu os detalhes, milímetro por milímetro, a Noé. Devia ser nas dimensões corretas, na forma e com os materiais adequados para suportar o tempo e os intempéries. E Noé, a Bíblia diz que Noé, ele obedeceu incondicionalmente. Então, os detalhes, os milímetros, Noé obedeceu milímetro por milímetro a determinação de Deus. Então, não obedecer a Deus em todos os detalhes, meus irmãos, quer dizer que estamos em desobediência. Se Deus diz assim, Edson, isso é para ser feito dessa forma, e Edson vai e faz de uma forma, eu vou dar uma ajudinha. Não, Deus mandou fazer assim, mas eu vou melhorar. Não existe melhorar para Deus. Noé não tinha como melhorar a arca, tinha que ser da forma de Deus. Então eu quero dizer que Deus, ele se alegra quando seus servos lhe obedecem prontamente. É prontamente. Deus às vezes nos dá uma ordem que é para hoje. Ele diz, não, depois eu faço. Quando é para hoje, é para hoje. Então eu quero dizer nessa noite que Deus, né, se alegra quando seus servos lhe obedecem prontamente, sem questionar as suas ordens. Não temos direito de questionar Deus. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não questionou Deus. Certamente ele põe as coisinhas dele e diz, olha, eu já fui, porque Deus mandou eu ir, e é melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando nós só fazemos sacrifício, sabe quando? Quando nós não obedecemos. E se você obedece, não existe necessidade de sacrificar. Por que foi que Elias teve que fazer sacrifício? Para mostrar o poder de Deus ali. Porque o povo desobedeceu. E o povo precisava ver quem era Deus, precisava ver o poder de Deus. Então, quer dizer, só vamos compreender muitas ordens de Deus depois de que obedecemos a ordem. Só vamos compreender algumas coisas de Deus depois que fazemos como Ele mandou. Obedecemos, na maioria das vezes, as ordens que nos são favoráveis, né? Aquilo que é bom para mim, Deus manda, não, isso é bom, eu vou fazer. Mas às vezes não queremos fazer aquilo que não temos nenhuma vantagem. Não, é para fazer em qualquer circunstância. A obediência deve ser incondicional e completa. Então, a obediência é algo que alegra o coração de Deus. Qualquer ato de obediência é um ato de adoração. Quando nós obedecemos a Deus, estamos adorando a Ele, meu irmão. Então você adora a Deus e obedece a Ele. Quando amamos a Deus, obedecemos aos seus mandamentos. Então, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus e não obedeço aos seus mandamentos?
Existe uma dicotomia aí, né? Não existe, e aí não há dicotomia. Se eu obedeço, se eu amo, eu obedeço. Não pode eu amar a Deus e não obedecer a sua palavra, porque o que prova que eu amo a Ele é a minha obediência a Ele, né? Em quarto, Deus se alegra quando louvamos, agradecemos continuamente. Uma vida de louvor agrada a Deus, uma vida de adoração. Quando recebemos um ato de agradecimento sincero, nós ficamos alegres, né? Todos nós, um ato de agradecimento. Então Deus também se alegra, meus irmãos, com o coração agradecido, e gosta de receber louvores e ações de graças. Deus gosta de receber, porque foi para isso que nós fomos criados, para o louvor dele, para a glória dele. Então Noé agradou e alegrou a Deus por viver com o coração cheio de louvor e ação de graças. Noé tinha uma vida de louvor e ação de graças. Por quê? Porque era uma vida de obediência. Eu quero dizer que a primeira coisa que Noé fez, depois de sair da arca, foi agradecer a Deus através de quê? De um sacrifício, por ter sobrevivido ao dilúvio. Aí Noé foi e fez um grande sacrifício de louvor e adoração a Deus. Por quê? Porque Deus poupou ele, poupou a família dele, e Deus foi fiel para com ele, né? Então, o sacrifício que agrada a Deus hoje não é mais de animais, mas é um sacrifício de louvor e ação de graças. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve, né? Então louve a Deus em toda e qualquer circunstância. Então eu quero dizer, queridos irmãos, quero dizer nessa noite, que é uma forma de adorarmos a Deus, de agradecermos a Ele. Então é um relacionamento mútuo. Então damos alegria a Ele pelo reconhecimento dos seus feitos nas nossas vidas, e nós nos alegramos nos benefícios aos quais nós temos recebido dele. Porque, como eu disse, estava falando ontem ao diácono aqui no curso, num momento que eu tive a oportunidade, eu disse a ele: meu irmão, nós temos recebido mais do que o que nós merecemos. Por isso temos que ter uma vida de louvor e adoração, sempre, em todo o tempo. Quinto, Deus se alegra quando usamos o que é as nossas habilidades no seu reino. Oh, Deus se alegra tanto, Edna, quando Ele vê você aqui na frente ensinando. Isso alegra o coração dele. Alegra a Deus quando Deus vê Nice e Janaína aqui louvando, os irmãos dirigindo o culto. Isso alegra o coração de Deus quando você usa aquilo que Ele te deu para o engrandecimento dele. Então a gente precisa fazer cada dia melhor. Eu preciso dar o melhor de mim para Deus. Então podemos pensar que Deus só se alegra quando estamos envolvidos, né, com atividades espirituais. Podemos pensar isso como ler a Bíblia, como cultuar, orar, evangelizar. Não. Deus se alegra com todo o nosso ser. Deus se alegra quando em seu trabalho o nome dele é glorificado e exaltado. Deus se alegra quando na sua rua você passa, alguém diz assim: olha, ali é crente, adora a Deus mesmo, uma mulher de oração, um homem de oração, o povo de Deus, faz parte do povo escolhido. Então a vida continua, né? A vida continua. Então exerça o que? Suas atividades, plante, colha, sejam fecundos, como diz em Gênesis, né? 9, de 1 a 3. A vida exerça suas atividades, plante, colha, sejam fecundos, se multipliquem, façam as coisas que foram determinadas para os homens fazerem, sejam humanos e vivam como humanos. Eu quero dizer nessa noite que Deus se alegra o quê? Em cada detalhe da nossa vida, meu irmão. Em cada detalhe. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele me vê em todo lugar. Ele também te vê. Então Ele nos deu o quê? Detalhes e habilidade de maneira distinta a cada um de nós, para que adoremos a Ele, para que
com isso fosse possível o quê? Que nós demonstrássemos o nosso amor a Ele, então com as habilidades, com aquilo que Ele me dá, aquilo que Ele te dá, com a habilidade que Ele te dá, com a capacidade que Ele te dá. Então, nós alegramos a Deus ao desfrutarmos da sua criação de maneira que racional. Então, alegre a Deus com a sua inteligência, alegre a Deus com a sua vida, até, queridos irmãos, no sono, Deus tem prazer em nos observar, sabia? Até no nosso sono. Eu quero dizer que Ele se alegra com as atitudes sinceras dos nossos corações, com sinceridade, com amor de entrega total. Então, Deus procura pessoas como Noé em nossos dias. Deus continua procurando verdadeiros adoradores, pessoas dispostas a viver para quê? Para agradar a Ele, pessoas dispostas a viver para Ele, pessoas que quando vivemos à luz da eternidade, nosso enfoque muda de que prazer posso ter na minha vida para quanto prazer Deus pode ter em minha vida. Às vezes a gente pensa, quanto prazer posso ter na vida? Mas na verdade o nosso pensamento tem que ser, quanto prazer Deus pode ter na minha vida? Quanto prazer Deus pode ter na sua vida? Tem vivido para o prazer dEle? Tem vivido para a adoração a Ele? Tem vivido para que Ele seja o Senhor da sua vida? Ele é o primeiro? Quem é o primeiro na sua vida? Curve a sua cabeça nessa hora. Senhor, nós estamos aqui, Deus, e queremos te dizer, Pai, que o nosso desejo é que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. Queremos viver para te agradar, Senhor, que a nossa vida seja para o teu louvor, que o seu nome seja glorificado, e seja, o Senhor possa ser adorado nos mínimos detalhes da nossa vida, Pai. Nós queremos, Deus, viver para te adorar, para engrandecer o teu nome, para fazer o Senhor conhecido aonde chegarmos. Senhor, usa-nos como o Senhor deseja, que sejamos obedientes, Pai, como Abraão, sejamos obedientes como Noé, Pai, que tiveram uma vida de louvor e adoração ao Senhor, uma vida dedicada ao Senhor, um comprometimento, Deus, incondicional, Pai, que essa igreja, Pai, que este povo, Deus, que aqui está, Senhor Deus, te adorando, buscando a tua face nesta noite, Pai, que o povo, Deus, que vai ouvir essa mensagem, Deus, lá em sua casa, no seu trabalho, onde quer que possa ouvir, possa entender, Pai, que a nossa vida, Pai, é para engrandecer o Senhor, ter uma vida de verdadeira adoração. Quero ser verdadeiro adorador, Pai, adorador, um adorador por excelência, Senhor. Nos abençoa, Deus, que essa semana, Pai, aonde nós chegarmos, com quem nós nos encontrarmos, a quem nós falarmos, possa, Senhor Deus, ser impactado pelo Senhor nas nossas vidas, Pai. Que o seu nome continue sendo exaltado e glorificado através de nós. Te oramos, Deus, porque nós confiamos no Senhor. Nos dá uma semana de paz, uma semana de vitória. Abençoa os teus filhos, nos conduz em paz aos nossos lares. Nos abençoa em tudo, Pai. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos. Oração silenciosa, nós estamos despedidos. Na próxima quarta estaremos aqui novamente para louvar o nosso Deus. Deus abençoe a todos.